Está começando o Giro Grana. Vou comentar algumas notícias da semana, sempre voltado ao mundo dos investimentos. Nós vamos falar sobre o Fed, Haddad, Bitcoin, inflação, dólar e muito mais coisas. Começando pela primeira notícia do Fed, ele mantém taxa inalterada até maior clareza sobre tarifas. Jeremy Powell afirmou em Chicago que o Fed vai pausar as mudanças na Selic americana até entender melhor o efeito das tarifas sobre a economia. Eu comentei aqui no primeiro vídeo que eu fiz do Giro Grana sobre o Trump, qual que era a minha visão sobre essas práticas. Na minha visão, o que ele está fazendo é uma moeda de troca, ele está colocando a tarifa para os países negociarem com ele e retirarem a tarifa dos países para ficar tudo no zero a zero. O problema é que o mercado ele não gosta de incertezas, não gosta de indefinições. Enquanto tiver esse cenário, vai ficar essa dúvida se realmente as tarifas serão aplicadas, não serão, o que, que vai acontecer para frente. E é isso que o mercado não gosta. O S&P caiu 2,8% e o dólar enfraqueceu após o discurso. Comentários derrubaram a ideia do Fed Put e elevaram incerteza sobre futuros sinais de política monetária. Por que, que acontece isso? Quando você tem um presidente que ele toma as decisões, e aí a gente não sabe qual que é o objetivo dele, é muito imprevisível saber por que, que o Trump está fazendo tudo isso, não existe uma racionalidade, um planejamento a princípio explícito. Ele com certeza tem um objetivo muito claro quanto a isso, mas as pessoas não sabem, não é uma decisão que veio de uma equipe de governo, tem toda uma cadeia envolvida por trás tomando essa decisão junto. É ele junto com o pessoal que trabalha com ele tomando as decisões e o resto tem que ficar tentando adivinhar. E quando o mercado está indeciso, a gente sabe que acontece, há uma maior volatilidade. Isso é momento oportuno para nós investirmos. Sempre que há volatilidades e incertezas, abre uma janela de oportunidade para que a gente consiga investir, principalmente se as coisas caírem. A economia brasileira deve desacelerar no segundo semestre. A projeção de crescimento do PIB em 25 a 2% abaixo dos 3,4% de 2024. Talvez isso pudesse ser um pouco previsto, porque como a Selic vem aumentando, a tendência natural é que a economia dê uma freada, ela vai crescer menos que 2024. A alta dos juros e tensões comerciais globais são os principais fatores. O engraçado é que as notícias sempre empurra lá para os outros. O problema dos outros nunca é o problema nosso, né? Tensões comerciais globais são os principais fatores. Nunca é o problema do Brasil, nunca é o que está acontecendo aqui no governo, é sempre o outro. Se você entrar num site de notícias, é tudo culpa do Trump. É ele que é o cara errado no negócio. O agronegócio sustenta o crescimento no primeiro semestre, indústria sofre com juros elevados. O agro sempre sustentando o país. O PIB é sustentado pelo agro, discordem ou não, é o agro que leva o Brasil nas costas. Juros elevados e o choque tarifário internacional pesam sobre a indústria enquanto o agro sustenta o primeiro semestre. Eu sempre tenho reticências quando acontece essa notícia, e esse é um dos objetivos de eu estar aqui no Giro Grana. A gente está trazendo interpretações das notícias que a gente lê. Aqui eu tô só com a chamada, eu não tenho a notícia inteira para a gente discutir sobre ela, mas a gente precisa entender o que, que seria isso. Juros elevados e o choque tarifário internacional pesam sobre a indústria. Isso já foi aplicado, já está dentro da indústria, já começou a acontecer isso. Ninguém sabe direito o valor, a tarifa. Um dia ela está ativa, no outro dia foi suspensa, no outro dia o país recebeu. Como que isso já está refletindo na indústria, sendo que o que está sendo vendido agora foi produzido há um ano atrás, foi planejado há 2 anos atrás, as peças que estão começando a chegar agora já estão vindo com essa nova carga. Acho que é muito mais uma ideia jornalística, sensacionalista, de querer dizer que isso está impactando para justificar o problema de uma projeção de PIB mais baixo, para tirar o verdadeiro culpado isso, que é o gasto do governo. O governo gastou mais e a dívida aumenta e o crescimento do país diminui, porque as pessoas não estão produzindo.
você precisou elevar a Selic porque você tem problema fiscal. Esse é o grande problema do país. Selic pode chegar a 15% e ficar nesse patamar até o fim do ano. Isso aqui, por mais que seja ruim ou bom, dependendo do ponto de vista, a Selic chegar nos 15% e ficar seria o ideal. Por quê? Porque o investidor ele já tem uma previsão. Se ela ficar nesses 15%, a gente sabe que o topo é 15%. Eu acredito que dificilmente vai passar disso. Eu acho que a gente começaria a colapsar porque o governo não vai conseguir pagar esse valor, ele vai ficar insustentável. A taxa Selic tem que começar a reduzir. Pode ser que no segundo semestre já venha a cair, não tem como continuar acima disso. Ministro Haddad critica a tarifa dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Eu tô lendo. Eu acho muito engraçado. Até hoje eu estava fazendo essa reflexão. Eu comecei a ler o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Para quem já leu, vai entender muito bem. Para quem não leu, tô na página lá 80, 90. Eu recomendo ler. Eu não gosto de recomendar antes de terminar de ler, mas, enfim, é um livro. Eu tô gostando bastante do livro. E ele trata dos bichos que se revoltaram contra o chefe deles, o patrão, e eles criaram uma própria república. E é engraçado que todos os termos que eles usam e tudo que eles discutiam que o humano fazia, eles estão fazendo igual. Quando você transfere que os bichos estão fazendo, o autoritarismo, a forma de comunicação que eles fazem, as interpretações, o jeito que eles manipulam os outros bichos, que são os porcos, quando você começa a ler o livro, você tira o porco e coloca o nome do político e tira todos os termos e coloca para termos reais, você fica abismado porque foi um livro escrito há, sei lá, 70, 80 anos atrás. E é exatamente a mesma coisa que a gente tem na política brasileira, talvez na política internacional, vários países sejam bastante similares. As mesmas desculpas, as mesmas regras que as pessoas ficam gritando, falando, ah, fulano é tal coisa, está descrito no livro na Revolução dos Bichos. É bastante engraçado. Por que eu comentei isso? Porque o Haddad, ele fica falando do outro, é o país que mais taxa, é o cara que mais fez taxação nos últimos anos na história. Nunca na história desse país taxaram tanto quanto esse corno taxou. Não sei se eu podia falar isso. E o cara tá falando mal do Trump que tá taxando da mesma forma que ele taxa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou como incoerente a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas adicionais aos produtos brasileiros. Veja bem, deixa eu até abrir a câmera aqui. Veja bem, eu vou repetir, porque eu fico. Como que o cara tem audácia de fazer isso? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou como incoerente a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas adicionais aos produtos brasileiros. Vou repetir. Classificou como incoerente a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas adicionais aos produtos brasileiros. Vou repetir de novo: de impor tarifas adicionais aos produtos brasileiros. O que o Fernando Haddad fez algumas semanas atrás, meses atrás, colocando tarifa do produto chinês pra gente? Eu comprei um produto de R$ 8, fui taxado em R$ 9, deu 116% de taxação. E aí o cara tá reclamando por 10% de tarifa, sendo que ele fez a mesma coisa. Haddad destacou, por isso que eu não gosto de falar política, porque são tudo corno. Haddad destacou que o Brasil possui superávit comercial com os Estados Unidos e que a medida contraria princípios de reciprocidade. Se fosse princípio de reciprocidade, teria que taxar em 40, 50, 80%, 120%. Se eu comprar do Temu, que é um site, se não me engano, acho que é americano, Temu, agora eu fiquei na dúvida, eu vou ser taxado em 120%. Então, os Estados Unidos taxam o Brasil igualmente para ter a reciprocidade que eles tanto querem. É um absurdo isso. O governo brasileiro busca soluções diplomáticas para reverter as tarifas. Provavelmente vai acontecer que o Trump quer, vai zerar e ele fala, então tá, então a gente tira nossa, vocês tiram de vocês, a tarifa superficial não vai ter, mas daí quando o produto chega aqui vai ter dezenas de tarifas a partir do momento que o empresário industrializar o produto. Bitcoin recua
para 83 mil em semana volátil. Eu coloquei aqui a notícia do Bitcoin, porque também eu acho legal comentar sobre o Bitcoin, que sempre tento achar um motivo para o Bitcoin ter caído. E não tem motivo, ele está seguindo o ciclo, está seguindo o rumo natural, como ele sempre fez, de 4 em 4 anos. E a tendência é que continue nesse ciclo, que a alta volte, porque o mercado está prevendo essa alta, não prevendo, está encaminhando para ter uma alta. A cripto caiu 2% e pode testar suportes 81, 80 mil, tudo dentro da normalidade. Desde o início de 2025, o Bitcoin acumula queda de 10%. Isso é uma baita oportunidade para quem quer entrar no Bitcoin. Ou outras criptos que também estão em oportunidade porque caíram muito mais. O mercado cripto enfrenta incertezas devido a políticas comerciais e inflação. Aqui é sempre política comercial, né? Não sabe explicar. Aí o redator do jornal fala: Ó, Zezinho, faz uma matéria aí e diz por que, que o Bitcoin caiu. O cara nem sabe que é Bitcoin, daí ele fala: ah, caiu porque o Trump taxou a China. Aí o Bitcoin caiu. Óbvio que tem ligação, mas não é esse o único motivo. Se você quer aprender a investir, você pode assinar a Start Grana. A gente fala dentro da comunidade Grana, em aulas, lives. A gente comenta sobre as criptos. Você pode aprender a investir em cripto caso você esteja querendo começar nesse mercado. A inflação no Brasil desacelera em março, mas segue acima da meta. O IPCA subiu 0,56 em março, ante 1,31 em fevereiro, mas a inflação anual alcançou 5,48 acima do teto de 4,5% do BC. Essa semana eu fui no mercado, aqui em casa a gente tem um costume de fazer uma compra mensal. Nós vamos no mercado, fazemos aquela compra recheada, colocamos no carrinho tudo que a gente precisa e no decorrer do mês a gente faz outras compras menores, no caso de frutas e verduras, o que vai faltando a gente vai comprando. Eu acho que fazia 2 meses que eu não ia, porque minha esposa foi durante a tarde, eu acabei não indo. E eu entrei no mercado agora, eu fiquei abismado com o preço. Eu sou uma pessoa que sou sempre cética, porque o preço sempre foi subindo, não é culpa desse governo, porque no governo passado também subiu e subiu muito, tudo subiu, tudo vem subindo. Mas dos últimos 1, 2 meses para cá, algumas coisas que ainda se mantinham numa certa racionalidade de preço, elas dispararam. Eu dei como exemplo, eu sempre, todo mês a gente compra um pacote de batata de 2 quilos, e esse pacote de 2 quilos, dependendo da marca, lembrando que eu tô em Curitiba, no Paraná, que a gente tem bastante cooperativa aqui do Paraná, mais ou menos gira em torno de R$ 22, 2 quilos de batata, um pacotão de batata frita. A mais barata desse mês estava R$ 34, 35. Ou seja, aumentou muito mais do que 5%. Isso ao ano, né? 0, alguma coisa. A inflação percebida, ela está absurdamente diferente do que a inflação real. Não que a inflação real, que é controlada, esteja errada, mas nós temos vários produtos que, numa cesta, quando a gente vai fazer uma compra, eles estão muito mais caros. Lógico que você consegue, dependendo do supermercado onde você está, da região, da cidade que você está, você vai ter produtos muito caros ou produtos muito baratos. Mas se você for fazer a média, no caso que eu fiz, de sempre comparar o mesmo mercado com os produtos que antes costumavam ser mais barato, de uma categoria inferior, você tinha aquele produto de uma categoria premium, que era aqui, esse da premium ele subiu um pouquinho e o que estava aqui embaixo subiu, e eles estão quase iguais, quase não tem mais diferença. Até eu estava no mercado, uma mulher comentou: olha, esse doce de leite está quase o preço desse, e ela achou estranho, porque o doce de leite que antes era R$ 3,50, R$ 4, agora tá R$ 10, 11, e aquele que era caro, que era 13, agora tá 14. A diferença diminuiu, porque o custo das coisas está tudo caro. Para você transportar tá caro, a gasolina tá cara. Aquela ideia que, eu não tomo gasolina, não toma gasolina, mas a tua pinga que sai da cachaça, o teu MD que você usa que sai e vai até a rave, esse MD ele é transportado por gasolina. Não existe outra forma de transporte, ou o diesel, que também é atrelado à gasolina. Pressão contínua de alimentos e bebidas. Copom já elevou a Selic em 3,75 desde setembro a 14,25 e avalia novos ajustes. Acho que a gente fecha aqui nos 15%, bate a tampa do caixão.
e aí depois é só uma derrocada para baixo para conseguir controlar a economia novamente, senão vai tudo descambar. Vamos ver se tem mais alguma notícia aqui. Ações nos Estados Unidos sobem e dólar recua após isenção de tarifas. Exceção de smartphones e computadores das tarifas levou o S&P a alta moderada e dólar a fechar em queda. Outra justificativa que também não faz sentido, sempre tento já, o dólar subiu porque o Trump taxou alguma coisa, o dólar caiu porque o Trump mudou a decisão. Trump sinalizou, porém, que taxas sobre semicondutores seguem em pauta, mantendo volatilidade. E nisso, ele vai conseguindo conquistar o que ele quer. Tesouro americano tiveram leves recuperações, mas yields ainda são pressionados. Agora fechou, é isso. Esse foi o giro do mercado. Desculpa por alguma palavra um pouco mais pesada. Eu não tenho, e isso eu não tenho, como que eu posso dizer, peso na consciência alguma. Eu não tenho a mínima intenção de respeitar nenhum político, porque nenhum político nos respeita, sendo de esquerda ou sendo de direita. Eu faço avaliações dentro da Start Grana. Eu, obviamente, não envolvo opiniões políticas. Aqui, como o canal é meu, eu posso falar, eu sou de direita e eu falo abertamente de quem merece ser falado. O Haddad é sim um corno e todos os outros políticos também são, porque eles não estão fazendo nada pelo país. Os que poderiam fazer alguma coisa estão só reclamando no Twitter, aquele famoso lá xingamento no Twitter, ao invés de fazer projetos de lei, a tentar fazer alguma mudança, sugerir um novo marco fiscal, qualquer coisa que pudesse alterar o país, eles estão só criticando os outros. Então, tanto a oposição quanto a situação são culpadas do caminho que a gente levou. Inclusive, quem vota nesses caras também são todos culpados porque colocaram pessoas incapacitadas. Na presidência passada, nós tínhamos pessoas incapacitadas também e nunca vai mudar. O Brasil é o mesmo de sempre. Inclusive, eu tenho um vídeo já falando sobre isso, tenho um vídeo falando sobre política aqui. E é isso. Semana que vem voltamos para um novo Giro Grana. Até a próxima. Valeu, tchau.